Agora a gente fala dos desdobramentos em Brasília da denúncia de suposta prática de rachadinha contra o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais. A oposição enviou à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra Janones. Mais de 40 deputados assinaram um documento que, além da prática de rachadinha, denuncia o parlamentar por improbidade administrativa. Já o ex-deputado federal Deltan Dallagnol solicitou que a PGR investigue as movimentações financeiras de Janones e de assessores dele. Já deputados da base governista afirmaram à âncora Raquel Landim que vão tentar impedir uma possível cassação de André Janones. O deputado nega as acusações feitas pelo ex-assessor Cefas Luiz, que divulgou um áudio atribuído a Janones, no qual ele aparece pedindo a devolução de parte dos salários dos servidores do gabinete dele. Começa o nosso debate com José Eduardo Cardoso. Esses áudios revelados nesta semana comprometem o futuro político de André Janones? É evidente que tudo tem que ser apurado, mas a versão última que apareceu, que eu tive a oportunidade de ver na imprensa, é que, primeiro, isso teria ocorrido antes da posse dele como parlamentar. Então não há que se falar em infração ética de alguém que não é parlamentar. A infração ética ocorre só após o início do exercício parlamentar. Segundo lugar, pelo que se coloca, ele teria feito uma reunião, falado algumas coisas, mas não viabilizou. Por quê? Porque a sua advogada disse, você não pode fazer isso. Ele falou, então não vou fazer. Se isso se confirmar, não há ilícito penal, não há ilícito ético, não há nada. Absolutamente nada. E aí me surpreende alguns parlamentares que têm uma grande energia para acusar a rachadinha do Janones, mas parece que eles estão esquecendo alguns próceres da República que faziam isso já no exercício do mandato. Há tantos aí, alguns que a investigação não pôde prosseguir e que não houve processo de cassação, outros que chegaram a grandes cargos na República e constam depoimentos que faziam isso reiteradamente durante os vários mandatos que tiveram. E não vão agir contra eles, só contra quem falou, cogitou, hipotética e supostamente fazer antes da sua posse. Estranho, não? Ou seja, confirmado isso, não houve rachadinha, houve um pensamento não consumado, não houve falha ética, não houve ilícito da parte de Janones. Mas e os outros que abusavam da rachadinha durante todos os mandatos que tiveram na Câmara dos Deputados? Alguns que, inclusive, tiveram a investigação paralisada, não é? Não vai se pedir a cassação dessas pessoas? Estranho. Quando são amigos, nada se faz, tudo é injusto, a acusação é indevida. Mas quando são adversários, mesmo que pode não ter ocorrido, enseja uma grande movimentação. Difícil, né? A coerência é algo que parece muito raramente ser encontrada nos dias atuais. Caio Coppola, esses áudios revelados comprometem o futuro político de André Janones? Olha, certamente chamuscam a imagem do político, né? E, de novo, a gente está falando, talvez, naquele direito do futuro do pretérito. Teria, poderia, iria. Acontece que, assim, a grande questão, e, de fato, se as coisas ocorreram no tempo que foi colocado pelo Zé Eduardo, eu concordo parcialmente com a argumentação dele, ocorre que parte da apuração diz o seguinte, Zé, inclusive a apuração aqui da CNN. Em áudio atribuído ao deputado federal André Janones, encaminhado à CNN pelo ex-assessor do parlamentar Cefas Luiz, durante reunião com funcionários de gabinete em 2019. André Janones teria pedido aos funcionários uma vaquinha para ser usada nas eleições de 2020. O que isso significa? Em 2019, ele já estava diplomado. E aí aqui a tal da vaquinha adquire outros contornos, especialmente porque ele fala, inclusive, em contribuição proporcional, né? Ou seja, conforme o que cada um dos seus assessores ganhava, eles contribuiriam para uma vaquinha coletiva e a partir disso isso seria usado como fonte de financiamento, né? A meu ver, um financiamento ilegal de campanhas políticas. Por que isso é complicado? Porque o que pode se inferir a partir disso é que existiria um estímulo, inclusive, para que o deputado aumentasse ou não os respectivos vencimentos dos seus assessores para colaborar com essa vaquinha, né? Então, aqui parece que ele tenta, de alguma forma, driblar, né, a aparente ilegalidade do seu ato. E, de novo, é uma questão para se colocar, uma questão jurídica complexa, se o fato dele já ter
enfim, estimulado, sugerido aos seus funcionários, ou aos seus assessores que atuaria dessa forma, se isso já constitui alguma forma de ilícito, talvez até uma quebra de decoro e aí o ensejo para o pedido de cassação. De qualquer forma, mostra a tendência de vários políticos, independentemente do espectro a que pertencem, de patrimonialismo, né, que é aquela confusão entre o público e o privado. Não está certo você exigir do seu funcionário uma parte dos seus vencimentos para financiamento de um projeto político de perpetuação ou até de ampliação do seu poder.